Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pai Mateus Jogum, Pai Giovanni de Oxóssi, tá? Somos dirigentes, padrinhos de Umbanda, da Tenda Espírita de Umbanda, seu Zé Pilintra, tá? Hoje vamos falar um pouco o que acontece atrás dos bastidores sobre o terreiro de Macumba, seja ele terreiro de Umbanda, Candomblé, seja ele terreiro de Quimbanda, seja qual for. Muitas pessoas hoje veem no TikTok como que é a incorporação, como que é um terreiro que acontece no dia a dia, mas só que mal as pessoas sabem o que acontece atrás dos bastidores, a humilhação que nós, padrinhos de Umbanda passamos, a humilhação que os babalorixás de Candomblé passam, as humilhações que um alorixá de Candomblé também passa. Então estamos aqui hoje para esclarecer para vocês o que acontece por trás dos bastidores. Vou dar um exemplo, Pai Giovanni, Esses tempos atrás aconteceu o quê? Pessoas, filhos de santo, comigo e com ele no caso, que eram amigos nossos, que saíam com nós juntos, que se divertiam com nós juntos, O que aconteceu? Vou dar um exemplo para vocês. Na Umbanda, nós fazemos camarinha, mas só que para muita gente que não conhece, a gente dá o exemplo como bori. Por que bori? No Candomblé se faz bori, na Umbanda se faz camarinha. Então, para eles entenderem, associarem, porque hoje em dia as pessoas confundem muito fundamentos de Candomblé com Umbanda. Pessoal, ela vai fazer a camarinha, para muitas pessoas que não conhecem, é o bori. Então vamos lá, lembrando que Umbanda não se incorpora ao orixá. Somente Candomblé, quem é feito, quem é raspado, quem é catuado e por aí vai. Porque hoje em dia eu vejo muito terreiro de Umbanda, Pai Giovanni? Incorporando orixá na Umbanda. Orixá não se incorpora em Umbanda. Tem muitos vídeos que eu vi aí nas plataformas que eu não posso falar porque senão nós somos banidos daqui, Que está acontecendo muita coisa que falta com respeito com a religião. Vamos dizer logo assim. Voltando ao assunto, falamos que nós íamos fazer a camarinha na Umbanda. As pessoas que não entendiam falavam que era como se fosse um buri, mas é um ritual um pouco menos, vamos dizer assim, com materiais menos, vamos dizer logo assim. Já saíram falando que nós queríamos fazer buri, pessoas que eram próximas de nós, tanto pessoas que eram filhas de santos, que na verdade era amizade nossa, Saíram falando mal da gente, que nós era isso, que nós era aquilo, que nós era isso, aquilo, Então o que acontece é o que na religião hoje? Muita ingratidão, nós acolhem, nós resolvemos o problema, porque além de nós cuidar do espiritual, a gente também, entre aspas, é obrigado a cuidar do particular. É marido que trai mulher, é mulher que trai marido, e isso vai acontecendo, Pai Giovanni? Com certeza. E aí as pessoas saem colocando a gente de ruim, sendo que foram totalmente hipóteses diferentes, Quem saíram com ingratidão foram eles. Quando todos eles precisaram, nós estendemos a mão, como sempre, como todas as outras vezes. E taxar a gente de culpado por uma situação que nós não somos errados, aí a coisa fica complicada. Porque é sempre assim. Para entrar num terreiro, seja qualquer pessoa, seja de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja o que for, para entrar todo mundo tem a capacidade. Vamos dar um exemplo do meu terreiro, que é seu Zé Pilintra, dono do meu terreiro. Seu Zé é boa, posso entrar? Pode. Seu Zé vai lá, livra da morte, tira a pessoa da prostituição, Faz o que tem que ser feito. No começo, a pessoa pode até ser prostituta, vamos dizer assim, pode até estar no caminho errado. Mas só que nossa religião acolhe essas pessoas, porque enquanto tem muitas igrejas, muitas religiões que não acolhem esse tipo de pessoa, pelo contrário, nossa religião acolhe essas pessoas para dar o amparo, para dar o caminho, para dar a evolução espiritual. E tem pessoas que não conseguem ter o discernimento de entender, porque a religião da Umbanda, do Candomblé, é do mal, é do inimigo, e não é assim que funciona. Então, voltando ao assunto, no terreiro de seu Zé Pilintra, que é o terreiro do dono da minha casa. Seu Zé, posso entrar? Pede para entrar. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas para sair, não tem a decência de pedir para sair. Aí o que acontece por trás dos bastidores, voltando ao assunto, entra em conversinha, entra em rodinha, porque fofoca não tem só em terreiro. Tem em igreja, em família, em trabalho, em vida familiar, tem tudo quanto é tipo de lugar.
Então, quando a pessoa entra para um terreiro, para uma casa de axé, ela não está ali para saber se o irmão incorpora, se não incorpora, ela está ali para saber do lado da evolução espiritual, né, Pai Giovanni? Com certeza. E as pessoas saem tão ingratas que acaba sujando as imagens dos pais de santo para colocar a culpa nos pais de santo, que não existe. Eles criam uma situação para culpar os pais de santo de uma responsabilidade deles mesmos, porque eles acham que a Umbanda, o Candomblé ou a Quimbanda é aquilo que vê em qualquer outra plataforma, menos aquilo que se vive. Porque ser de uma Umbanda, ser de um Candomblé ou ser de uma Quimbanda, a pessoa ela tem que viver aquilo. E muitas vivem aquilo e não aguenta a pressão e acaba depois culpando os próprios pais de santo como errados. Porque hoje em dia, ter pessoal, a capacidade suficiente de arcar com os fundamentos e com as consequências de ser um verdadeiro espiritualista e macumbeiro. Agô, pai. Porque é o seguinte, hoje em dia as pessoas veem a Umbanda, veem a Macumba, vamos dizer assim, igual as pessoas dizem. Primeiramente, Macumba é um instrumento. Macumbeiro é quem toca aquele instrumento, para começar por aí, né? Já começa a intolerância religiosa por aí. Macumbeiro, né, é quem toca, e Macumba é um instrumento. Então hoje as pessoas veem a Macumba, vamos dizer assim, a Umbanda, né, o Candomblé, a Quimbanda, pelo lado, né, das plataformas, né? E acha que é tudo maravilhoso, mas só quem é dirigente espiritual sabe tudo aquilo que acontece. É pessoas ingratas, é pessoas que são ajudadas e saem da casa sem sequer falar: ô seu Zé, obrigado, axé, gratidão, né? Aí depois acontecem as coisas negativas, as coisas ruins na vida da pessoa. Aí fala que é religião. Aí é onde entra os evangélicos, né? Não generalizando, e fala: tá vendo como que as coisas? Tudo que o inimigo, né, prometeu, ele está tomando de volta, mas não é. É o mau agradecimento, é o mau comprometimento das pessoas. É isso que acontece muito na religião, né, Pai Giovanni? Com certeza. Então, resumidamente, é isso que a gente quis passar. O que é mal não é religião, são vocês mesmos, seres humanos que são ingratos e indispostos a prestar o serviço da espiritualidade. E um conselho que eu também vou dar para vocês: não acha porque vai entrar para a Umbanda, para o Candomblé, para a Quimbanda, que vocês vão ficar prósperos, que vocês vão ficar ricos. Pelo contrário, a nossa religião está aqui para ensinar a evolução espiritual, amor ao próximo, respeito, lealdade, igualdade, simplicidade, coisas que muitas pessoas não entendem. Tem muitas pessoas que falam assim de religiões diferentes. Nossa, terreiro de Macumba só para carrão. Uai, então só para falar sobre isso, vamos falar sobre as igrejas que só para carrão de pastor ou carrão de padre, né? Então, ruim não são a religião, e sim as pessoas. Vamos dar valor, tá? Na religião, independente qual seja, pois nós acreditamos no único só Deus. Nós não temos crença em vários deuses, igual muitas pessoas dizem. Deus para nós é o único potente, o soberano, vamos dizer assim, o exaltíssimo, né? Como cada um fala, cada um sua linguagem, né? Deus é um só, Jesus é um só. A única diferença que muda a nossa religião é que nós falamos em línguas diferentes. Deus para nós na Umbanda é o Lorum ou o Zambi. Jesus para nós é o Oxalá, né, que é o sincretismo. Então, antes de falar, de criticar, né, de ter sua intolerância religiosa, vamos entender um pouco sobre a religião, né? É igual muitas pessoas falam: ah, mas só que Pombogira, Exu, vai lá na igreja, dá vexame. Pessoal, a própria Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. E quem que escreveu a Bíblia? Foi o homem, tá? Então vamos falar sobre um pouquinho sobre isso também, né? Mas a Pombogira foi lá na igreja. Vamos dar, né, um pouquinho de risada. Desculpa falar assim pra vocês. Agô, peço desculpa, mas é assim.